Racionalização é um processo pelo qual o indivíduo procura apresentar uma explicação coerente do ponto de vista lógico ou aceitável do ponto de vista moral, para uma atitude, uma ação, uma ideia ou um sentimento de cujos motivos verdadeiros não se apercebe. Vou ler de volta. Um processo pelo qual o indivíduo procura apresentar uma explicação coerente do ponto de vista lógico ou uma explicação aceitável do ponto de vista moral para uma atitude, uma ação, uma ideia, um sentimento de cujos motivos verdadeiros não se apercebe. É aí o danadinho do ego querendo deixar a coisa mais bonita do que verdadeiramente ela é. Então, nos meios religiosos, é muito comum as pessoas dizerem: perdoar eu perdoei, eu só não quero conviver, porque eu não sou burro. Isso é uma racionalização. Pelo tom de voz, você não perdoou, você ainda está cheio de ressentimentos, você vê a pessoa caindo lá na frente e dá um gostosinho aqui dentro, e você diz: aqui se faz, aqui se paga. Eu jamais faria um mal para uma pessoa dessa, mas cada um tem o que merece. Nossa, fulano, mas do teu jeito falando assim, parece que você tá cheio de ressentimento. Eu, ressentimento? Jamais. Eu deixo que Deus cuide de fazer a justiça aqui na Terra. Sou eu criando justificativas, criando teorias ou criando discursos dentro de uma suposta lógica ou dentro de determinadas abordagens morais para não precisar entrar em contato com ideias, desejos, sentimentos que conflitam com os ideais que eu construí para mim. Então eu, que estou lá naquele pedestal de pessoa equilibrada, pessoa maravilhosa, pessoa divina, pessoa já assim à beira da luz, de tão maravilhoso que a gente é. Porque a gente estuda psicologia, a gente lê filosofia, a gente é um saco para conviver, né? Porque parece que o pessoal, quanto mais estuda, mais difícil fica de conviver. Aí a gente é aquela pessoa maravilhosa e você não conseguiu perdoar? Não, né? É claro que você perdoou, você só não quer conviver. É claro que você perdoou, você só não esqueceu, né? Perdoar eu perdoei, eu só não esqueci. E aí eu crio toda uma lógica, porque questão de memória é uma coisa, perdoar é outra. Não estamos discutindo se tem a ver com lembrar ou não. Não estamos discutindo se quem perdoar esquece ou não esquece. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Um fenômeno da memória com o fenômeno do afeto, não é isso que determina uma coisa ou outra. Mas o ego usa deste raciocínio, usa de uma lógica de memorização, usa de um discurso neurológico, neuropsicológico, para não entrar em contato com afeto. Porque o que acontece com aquele Marlon, cheio de psicologia, de filosofia, todo bem resolvido, que faz e acontece quando ele está ressentido? Ele vai ter que entrar em contato com esse ressentimento. E aquele ego lá em cima que se achava maravilhoso, agora vai ter que descer ao nível da humanidade e dizer: sim, eu ainda carrego um tanto de mágoa e de ressentimento, porque eu fui ingênuo naquele momento, porque eu achava que isso, eu achava que aquilo, porque eu não percebia isso, não percebia aquilo. Eu vou ter que rever a imagem que eu tenho a meu respeito. E para não precisar rever a imagem que eu tenho a meu respeito, e para continuar lá em cima no pedestal da vida, o ego racionaliza, ou seja, cria discursos adequados pela lógica ou adequados por uma perspectiva moral, para não precisar assumir quem é. Eu não tenho que rever a autoimagem, eu não tenho que modificar, eu não tenho que olhar para dentro de mim. O problema está lá fora. O problema é a sociedade, o problema é o mundo, o problema são as pessoas. Eu não preciso me rever e nem me reorganizar no meio de tudo isso. A racionalização, ela é uma desgraça nesse mundo de conhecimento tão superficial que nós temos a respeito do ser humano. E aí, neste momento onde a informação tem um valor tão grande,
é muito fácil nós nos perdermos na superficialidade dos raciocínios e usarmos do raciocínio para não entrarmos em contato com os nossos afetos. Ao invés de eu reconhecer que eu sou uma pessoa impaciente, que eu sou intolerante, que eu quero tudo do meu jeito, e quando as coisas não são do meu jeito, eu sou agressivo e me imponho, ao invés de agir por esta via, eu prefiro dizer que o outro me desequilibra, que o outro me tira do sério, que o outro não isso, que o outro não aquilo. Isso são os argumentos racionais que o ego se utiliza para não entrar em contato com quem ele é. Então, veja, por estas lógicas, nós vamos descobrir que a gente faz um monte de movimentos atrapalhados para tentar justificar as coisas que não são como eu gostaria. Isso tudo são movimentos de racionalização. São as tentativas que o ego se utiliza para continuar na sua fantasia de eu sou bom, maravilhoso e estou aqui em cima, e para não ter que descer, racionaliza. Muito parecido com o deslocamento, em algumas situações, é a compensação. O deslocamento eu estou tirando de um lugar e pondo no outro. A compensação, ela tem um tom talvez até semelhante, mas eu estou tentando compensar algo. 1000 formas de compensação, né? Eu trato mal, mas depois dou presentes, né? Todos esses são movimentos que muitas vezes, quando a gente está falando de mecanismos de defesa, a gente está falando que eles acontecem inconscientemente. Terrível também a identificação, porque acredito que eu estou me transformando porque eu tenho atitudes, gestos, posturas, comportamentos ou objetos pertencentes a outras pessoas. É querer colocar uma característica lá de fora para acreditar que isso interfere na minha identidade. Isso está muito presente no meio religioso, quando, por exemplo, eu quero falar manso. Então eu vejo o padre Francisco que fala ponderado, que diz, meus irmãos, precisamos nos amar e nós precisamos ser tolerantes. E aí eu me identifico, eu assumo esse mesmo postura e estou lá dizendo, na hora que está lá, eu digo, gente, mas temos que nos amar, nós temos que ser tolerantes, porque dentro da minha fantasia egóica, quando eu tenho aquele comportamento do Papa Francisco, eu me torno parecido com ele, eu sou quase ele. Este processo da identificação é a tentativa de esconder a minha real identidade. Então, eu me comporto conforme outras identidades para não precisar entrar em contato com a minha própria identidade. Seja pela via do vestuário, seja pela via do vocabulário, dos trejeitos, dos adereços, do qualquer coisa.